Graças a Deus, meus queridos, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que todos estejam na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós estamos na nossa 11ª aula. Nós encerramos semana passada a questão da disciplina eclesiástica. Lembrando que nós estamos aqui na segunda etapa de assuntos a serem tratados pelo apóstolo Paulo nessa carta. A primeira questão que ele tratou foi da questão de divisão na igreja, agora ele vai tratar da imoralidade e dos litígios entre os irmãos, que é nesse bloco que vai do capítulo 5, do verso 1 ao capítulo 6, verso 20. Então, o apóstolo Paulo tratou na semana passada, e nós estudamos com ele, a questão da disciplina eclesiástica. Nós aprendemos que existe princípios e existe um padrão moral, um padrão comportamental esperado de todo cristão. Nós tentamos chamar a atenção para o fato de que a igreja não é uma patrulha de moralidade. Igreja não é moralidade, conservadorismo não é igreja. Isso não é evangelho. Embora o evangelho ele se desdobre em uma mudança de comportamento, em uma mudança de vida, em uma mudança de padrões, inclusive de padrões éticos e padrões morais. E esse é o problema tratado ali no capítulo 5 da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, porque havia um homem que vivia de forma marital com a esposa de seu pai. Ele mantinha relações sexuais com a esposa de seu pai. Isso era um escândalo, era algo escandaloso tanto para padrões éticos greco-romanos como para os padrões éticos judaico também daquele período. E a igreja se calou, ela foi silente diante daquela situação, não fez nada, não advertiu, não chamou a atenção daquele irmão. E o apóstolo Paulo então trata de forma dura com a igreja, dizendo que aquele homem deveria ser excluído do meio da igreja. Por que ele deveria ser excluído? Porque ele dava indícios de que não, dava provas de que ele não desejava mudar o seu padrão ético comportamental. Ele desejava viver ainda sob um padrão ético comportamental que não condiz com as escrituras sagradas, com aquilo que Deus espera de nós, com aquilo que Cristo espera de nós. Lembramos sempre que a igreja é um local onde as pessoas estão sendo moldadas à imagem e semelhança de Jesus. Logo, se estão sendo moldados à imagem e semelhança de Jesus, o padrão comportamental é o padrão de Cristo. Então, não faz sentido nós acharmos que é possível eu viver em dois ambientes ao mesmo tempo, tanto por padrões éticos não cristãos, como por padrões éticos cristãos. Então, nesse sentido, a igreja é autorizada pelo texto bíblico, pela própria orientação de Cristo, não só do apóstolo Paulo, mas da própria orientação de Cristo, é autorizada a excluir do seu meio aqueles que não desejam viver de acordo com o padrão ético cristão, com o padrão moral, com o padrão de santidade esperado pelo texto bíblico ou determinado, orientado pelo texto bíblico. Então, nesse sentido, nós aprendemos como deve ser feita a disciplina eclesiástica, quais são os seus efeitos esperados. Lembrando que a disciplina não é apenas cortar o membro fora e jogá-lo às traças, a ideia é que você gere, por meio de uma ação e um impacto mais duro, gere nessa pessoa o temor do Senhor e de repente ela se arrependa e ao se arrepender ela seja reintegrada ao corpo. Então, nesse contexto de julgamento, de autorização para que a igreja exerça um papel de julgar, de dizer o que é certo, dizer o que é errado, tá? O apóstolo Paulo continua no texto agora falando sobre a questão do julgamento de litígio entre os irmãos. Então, você abre aí a sua Bíblia no capítulo 6, nós vamos estudar hoje o capítulo 6, o tema da nossa aula de hoje é litígio entre irmãos, capítulo 6 do verso 1 ao verso 11, nós vamos ver que há um outro problema a ser tratado pelo apóstolo Paulo, é o fato de que irmãos dentro da mesma igreja estavam tendo disputas judiciais, sendo julgadas por pessoas de fora da igreja, tá? E nós vamos ver direitinho isso, porque já adianto para você que ninguém está aqui dizendo que o crente não deve se utilizar do sistema judiciário do país, tá? O que o crente não deve deve ignorar o sistema judiciário. Não, nós não estamos pondo em dúvida o sistema judiciário brasileiro, mas há um padrão aqui esperado de comportamento que o apóstolo Paulo fala, a partir de algo que é da natureza da igreja, que nós vamos ver, de uma das funções da igreja, numa função escatológica, uma função futura da igreja, no grande juízo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que existe
uma predisposição da igreja para resolver internamente problemas que hajam entre os irmãos. Então, nós vamos ver a questão dos litígios entre os irmãos. Então, você abre aí a sua Bíblia enquanto eu organizo aqui a minha tela para que você possa acompanhar a leitura. Você pode abrir a sua Bíblia, eu vou ler na versão Almeida século XXI e logo vou botar o meu slide aqui para você. Então, o texto nos diz o seguinte: atreve-se alguém entre vós, quando há queixa de um contra o outro, a levar a questão para ser julgada pelos injustos e não pelos santos? Ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar as coisas menores? Não sabeis que iremos julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Assim, quando tendes negócios dessa vida para serem julgados, constituis como juízes os que são de menos estima na igreja? Digo isso para vos envergonhar. Será que não há entre vós ao menos um que seja sábio para julgar as questões entre os irmãos? Entretanto, um irmão leva o outro ao tribunal, e isso perante os incrédulos? O fato de terdes processos judiciais uns contra os outros demonstra que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis o prejuízo? Mas sois vós mesmos que fazeis injustiças e cometeis fraudes, e isso contra irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraude, herdarão o reino de Deus. Alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, meus queridos, esse é o texto, e para que você entenda, é preciso entender o contexto do que está acontecendo. Qual é o contexto aqui dessa orientação do apóstolo Paulo, dessa crítica que o apóstolo Paulo está fazendo? O problema é que, dentro do padrão dos tribunais romanos, eles eram marcados por julgamentos injustos. E por que eram marcados por julgamentos injustos? Porque os tribunais, quase sempre, eles exigiam, que os juízes, né, ou melhor, para que os juízes julgassem a causa de alguém, normalmente esse julgamento estava associado ali à influência de cada um dos participantes. A influência política, a influência financeira, o poderio econômico, o poderio, inclusive, de influência dentro da alta corte romana. Isso influenciava diretamente nos julgamentos. Não é nada diferente do que eventualmente já aconteceu em períodos mais gritantes na nossa própria sociedade, mas de uma maneira geral, quanto mais rico e mais poderoso era o litigante, maiores as chances dele ter algum tipo de resultado positivo no seu julgamento. Por quê? Porque esses julgadores, os juízes que eram escolhidos, os magistrados que eram escolhidos em cada província romana, eles estavam ligados diretamente a uma indicação de alguém do governo, de algum poderoso. Então havia todo um sistema ali de interesses políticos por trás de cada julgamento. Então era muito comum subornos, era muito comum haver algum tipo de pagamento para que houvesse uma resposta positiva, né? Então nesse sentido, o apóstolo Paulo chama a atenção para esse problema, porque cristãos estavam indo para um tribunal injusto. Quase sempre quem detinha mais influência política e dinheiro conseguia ter seus interesses atendidos. Só que havia uma alternativa. Ao invés de se levar as causas civis, e aqui nós estamos falando exclusivamente de causas civis, causas, na grande maioria das vezes, questões financeiras que eram discutidas e resolvidas por esses magistrados. Havia uma alternativa. A alternativa para esse julgamento, ao invés de você levar a esses tribunais romanos, você podia eleger um mediador. Algo como nos nossos dias ali os conselhos de árbitros, os conselhos arbitrais que existem inclusive na legislação brasileira. Havia a possibilidade de você eleger um mediador, eleger um árbitro, e esse árbitro então resolveria a questão. As duas partes procurariam esse mediador
elas concordariam que aquilo que o mediador decidisse, as duas partes aceitariam, e por isso elas então se dariam por satisfeitas pela solução. Normalmente esse tipo de resolução civil, de questões civis, tá? Não era envolvido em falcatruas ou algum tipo de suborno, algum tipo de abuso. Tá? Questões penais, questões de crimes, tá? Elas eram resolvidas pelos tribunais em Roma. Tá? Tanto é que, se você for perceber, o apóstolo Paulo, como está sendo acusado ao longo do livro de Atos, no finalzinho do livro de Atos, como ele está sendo acusado de questões criminais, ele então ele exige um julgamento em Roma, por isso ele segue para Roma. Mas qual é aqui a questão? Tá? Esse é o problema, esse é o contexto. Irmãos da igreja de Corinto provavelmente tinham dívidas um para com o outro, algum problema, o texto não nos fala, deve ter algum tipo de negócio que foi realizado entre os irmãos que não foi resolvido a contento entre as partes, e o que estava acontecendo? Eles estavam levando essas causas para serem resolvidas por esses tribunais marcadamente injustos e marcadamente corruptos, tá? Conhecidamente corruptos. Esse é o contexto. O problema, qual é o problema que está sendo tratado aqui? Os irmãos da igreja estavam levando seus problemas civis e financeiros para serem resolvidos nos tribunais corruptos de Corinto. Então, esse é o problema. E por que isso é um problema? Tá? Por que isso é um problema? Porque, além de difamar o evangelho, demonstrava a ignorância dos coríntios sobre as suas reais funções como povo de Deus. Tá? É isso que o apóstolo Paulo chama a atenção ali no verso 2, dizendo, olha, vocês não sabem que vocês vão julgar este mundo? Tá? Então, de onde é que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Dentro de todo o conceito, já veterotestamentário, mas especialmente neotestamentário, há a forte ideia de que os santos, os justos, aqueles que fazem parte do povo de Deus, eles vão julgar as nações, eles vão julgar todo o mundo. No livro de Apocalipse, você vai ver, quando estiver falando do santo, do juízo final, do justo julgamento do nosso Senhor Jesus Cristo na sua volta, a igreja participará desse julgamento. Tá? Nós já falamos isso, inclusive, em outras aulas, quando falamos de juízo final, em um outro estudo, mas há a concepção de que a igreja será julgada, como todos serão julgados, mas quando o mundo for julgado por conta da sua rebeldia em relação a Deus, a igreja participará desse julgamento. E ela não só julgará o mundo, mas julgará toda a criação, inclusive os anjos, que o apóstolo Paulo fala depois. Vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Então, qual é a indignação do apóstolo Paulo aqui? A grande indignação dele é que a igreja, que tem a vocação como santa e justa para julgar o mundo, num eventual julgamento final, no momento do juízo final, inclusive julgar os anjos, os seres celestiais, e aqui entre anjos você inclui, os anjos obviamente não são os anjos que não caíram, os anjos que serão julgados serão os anjos caídos, né? Serão Satanás e os anjos que caíram. Então a igreja julgará esses anjos caídos, e nesse quesito, nesse sentido, então essa igreja que tem esta vocação, que tem esta capacidade de decidir coisas celestiais, coisas muito maiores, não tinha a capacidade de resolver as coisas pequenas, coisas menores. Tá? Óbvio que ninguém está desvalorizando a dívida ou prejuízo que o irmão estivesse tendo um para com o outro ali, numa relação financeira que estivesse gerando o problema aqui. Mas o fato é que, diante desse grande julgamento cósmico, questões financeiras, uma compra não realizada, um negócio que não foi finalizado entre as partes, é muito pequeno diante de tudo isso. Então o apóstolo Paulo trata isso e diz, olha, igreja, vocês vão ser aqueles que julgarão o mundo. Se vocês são aqueles que julgarão o mundo, então vocês têm que ter a capacidade de julgar as próprias soluções entre vocês, tá? As próprias questões entre vocês, os próprios litígios internos entre vocês. Por isso o apóstolo Paulo diz, será que não existe ninguém entre vocês sábio para ser esse árbitro, para ser esse mediador escolhido entre vocês para resolver os problemas de vocês? Tá? Então o apóstolo Paulo apresenta algumas soluções para essa situação. Tá? Por quê? Porque esse ato de levar as causas
há um tribunal notadamente corrupto, conhecidamente corrupto, difamava o evangelho, porque as pessoas que iriam ouvir as demandas internas dos irmãos iam dizer, olha, mas vocês não são membros da igreja que fala de amor? Vocês não são membros daquela igreja que fala de que se alguém te der um tapa numa face, você dá o outro? Vocês não são membros dessa seita aí dos cristãos que dizem que amam ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas? Vocês não são essa seita que é conhecida, que, como lá dizem Atos, que não apenas se chamam de irmãos, mas se tratam como se irmãos fossem? Então, se vocês são irmãos de fato, como é que vocês estão trazendo essas picuinhas financeiras para que um tribunal que só vai julgar favorável para um ou para outro se houver um suborno, se houver um ato de corrupção ali, para que o juiz, o magistrado, julgue a favor dele? Então, se esse é o comportamento de vocês, então talvez esse evangelho que vocês estão falando tanto, essa boa notícia que vocês estão contando, não seja de fato assim tão boa, porque vocês não estão dispostos a resolver entre vocês amigavelmente os seus problemas. Inclusive, estão dispostos a pagar, a subornar um juiz para que esse juiz então diga que você tem razão ou não. Então, o apóstolo Paulo apresenta algumas soluções para esse problema. Tá? Qual é a primeira solução que ele fala? Roupa suja se lava em casa. Tá? Verso 5 ele vai dizer, olha, vocês podem escolher, vocês deveriam escolher um mediador entre vocês, um sábio entre vocês. E aqui é interessante, porque sabedoria é algo que nós podemos pedir de Deus. Tiago vai dizer, olha, quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que ele lhe dará e não lançará em rosto, né? Que o Senhor concederá e não lançará em rosto, ou seja, o Senhor vai dar a sabedoria e não vai ficar dizendo, olha, viu como eu te dei sabedoria? Mas o fato é que o Tiago nos diz que sabedoria é algo que nós podemos pedir a Deus. E é interessante porque a igreja de Corinto é uma igreja que é conhecida, inclusive o apóstolo Paulo fala isso várias vezes, é uma igreja conhecida por ter toda a diversidade de dons. E mesmo tendo toda a diversidade de dons, ela não pediu a Deus sabedoria para lidar com os seus problemas internos. Então, apóstolo Paulo, será que não existe um sábio entre vocês? Alguém que vocês possam dizer, não, nessa pessoa nós confiamos, o juízo dela é um juízo qualificado, o juízo dela é um juízo positivo, ela de fato vai julgar corretamente essa nossa causa, ela vai decidir corretamente essa nossa causa. Então, nesse sentido, ele vai dizer, olha, vocês deveriam resolver esses problemas em casa, vocês deveriam resolver esses problemas internamente, de maneira que vocês pudessem entrar em acordo uns para com os outros. Tá? Ao invés de levar isso para fora, essas discussões, essas picuinhas, essas cobranças internas entre vocês, ao invés de vocês levarem isso para fora, vocês como igreja deveriam julgar essas coisas. Porque, afinal de contas, se vocês têm a capacidade dada por Deus de julgar aqueles que dão demonstrações de santidade ou de salvação ou não, por que vocês não têm a capacidade de julgar quem é que está certo ou errado em uma demanda financeira, uma demanda civil, uma coisa menor, uma coisa de cobrança um para com o outro. Tá? Então, a solução primeira que ele dá é essa, roupa suja se lava em casa. E ele ainda dá uma outra solução que é mais dura ainda, que é mais branda e está muito mais de acordo, né, com todo o escopo daquilo que se espera de alguém que foi tocado pelo evangelho. É assumir o prejuízo. Isso aqui é interessante porque nós não estamos acostumados com isso. Na nossa sociedade, nós somos extremamente estimulados a nunca tomar o prejuízo. Prejuízo, quem toma prejuízo é bobão, quem toma prejuízo é idiota, quem toma prejuízo é o trouxa que foi enganado. E a Bíblia está carregada de orientações, especialmente no Novo Testamento, ali no Sermão do Monte. Jesus Cristo tem uma sequência enorme de orientações de que o cristão é aquele que assume o prejuízo. Se alguém te der um tapa numa face, você dá a outra. Se alguém te pedir para caminhar uma milha, você caminha duas. Se alguém te pedir a capa, você dá a capa e a túnica. Entendeu? Então, nesse sentido, há uma série de orientações para que o cristão não se deixe levar por discussões menores e muitas vezes em prol da unidade, em prol da relação entre os irmãos e em prol da própria comunhão do corpo, ele assuma o prejuízo, ele assuma
ele assuma o prejuízo, ele deixe para lá essa questão, tá? É óbvio que ninguém deve ser defraudado por irmãos. Ele vai falar mais para frente sobre isso, nós vamos ver nas demonstrações que ele faz. Ninguém deve ser defraudado, ninguém deve se aproveitar disso para defraudar os irmãos. Do tipo, eu vou pedir dinheiro para o meu irmão, não vou pagar e depois vou dizer, lembra que Jesus disse para assumir o prejuízo? Lembra lá do apóstolo Paulo, capítulo 6, dizendo para assumir o prejuízo? Então, irmão, não tenho condição de pagar, assume esse prejuízo aí. Esse tipo de comportamento não é do que o apóstolo Paulo está falando aqui. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, diante de uma situação de picuinha financeira entre os irmãos, talvez seja melhor chegarem a um consenso tipo, olha, irmão, você não tem condição de pagar? Ok, então beleza, vamos deixar isso por aqui, segue a vida, para que nós possamos continuar tendo comunhão, ao invés de viverem eternamente em discussão, viverem eternamente em briga. Então o apóstolo Paulo faz essa narrativa toda, ele faz essa orientação toda, essa crítica, porque no fim das contas os irmãos estavam se comportando como as pessoas de fora. E aqui volta a questão que ele já falou lá atrás, quando falou sobre a questão de sabedoria. Vocês se acham sábios no seu comportamento, nas suas discussões internas, essas suas picuinhas aí de fã-clube de pregador, de fã-clube de líder de igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quando, na verdade, vocês estão se comportando como os de fora. Estão se comportando com o de fora porque estão buscando a sabedoria de fora. Estão se comportando com o de fora porque entre vocês existe um homem imoral que dorme com a mulher do pai e vocês não falam nada. Vocês estão simplesmente passando pano por essa situação, dizendo assim, se Deus quiser fazer alguma coisa, Ele que faça. Então vocês estão se comportando como se crentes não fossem. E em seguida, vocês estão, ao invés de resolver os seus problemas internos, na sua condição de igreja que é habitada pelo Espírito do Senhor, e aqui é interessante essa união de informações do texto bíblico, porque o Novo Testamento nos diz que o Espírito Santo habita em nós. E ao habitar em nós, ele nos dá a mente do Senhor. O apóstolo Paulo também falou isso no começo da carta, quando estava tratando da orientação do Espírito Santo para a igreja na questão da sabedoria do mundo, a sabedoria de Deus. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, e fazendo um paralelo com o Antigo Testamento, quando o rei era ungido, o rei de Israel era ungido, o Espírito do Senhor habitava nele. E esse Espírito do Senhor é que lhe dava condições de ser um justo rei, um rei que julgava justamente, julgava corretamente. Então, nesse sentido, o Espírito de Deus que capacitou os reis a julgarem corretamente, a governarem corretamente, é o mesmo Espírito que habita em cada um de nós hoje, que nos dá a condição de decidir o que é correto em nossas situações, em nossos problemas internos, entre nós mesmos, entre nossos irmãos, de um irmão para com outro irmão. Então, nesse sentido, o cristão precisa entender que se ele é habitado pelo Espírito Santo, se ele é habitado pelo Espírito do Senhor, ele tem a capacidade de tomar uma decisão orientada pelo Espírito do Senhor. Então o apóstolo Paulo vai costurando essa crítica, deixando claro para os coríntios que eles não estavam entendendo absolutamente nada do que de fato é ser cristão, do que de fato é ter um comportamento e o que de fato é ser uma igreja, madura espiritualmente em todos os seus aspectos, porque eles se comportam como os de fora nas suas picuinhas de fã-clube de pregador, eles se comportam como de fora porque fazem vistas grossas a um pecado escandaloso dentro da igreja, eles se comportam como os de fora porque ao invés de decidir internamente as suas questões, eles levam para os tribunais corruptos a fim de que os juízes corruptos, ao serem subornados, possam decidir em seu favor. Então o apóstolo Paulo segue agora, ali a partir do verso 6, fazendo algumas admoestações. A partir do verso 8, ele faz algumas admoestações finais. Então, a primeira admoestação que ele faz é a necessidade da constante autoavaliação. Lá no verso 8, ele vai dizer o seguinte, deixa-me abrir aqui o verso 8 para que nós possamos ler. No verso 8, ele vai dizer o seguinte, mas sois vós mesmos que fazeis injustiça e cometeis fraudes, e isso contra irmãos. Aí ele começa o verso 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ou seja, ele chama a atenção para o seguinte ponto, olha, vocês não sabem que aqueles que cometem injustiça, e aquele provavelmente está fazendo
uma alusão direta à injustiça cometida pelos magistrados, pelos julgadores dos tribunais romanos. Então, olha, você não sabe que aqueles que compactuam com a injustiça, aqueles que são injustos, eles não herdarão o reino de Deus? Herdar o reino de Deus aqui é sinônimo de salvação, tá? Herdar o reino de Deus aqui está ligado diretamente com salvação. Basicamente, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: não sabiam que os injustos não serão salvos? E aí ele diz, olha, não vos enganeis. Então existe a necessidade dessa autoavaliação constante para que a gente não se engane. Nós já falamos em outra aula sobre o problema, ou melhor, o perigo do autoengano, né? O autoengano é você achar que está fazendo o correto e se convencer de que está fazendo o correto, quando na verdade todos os indícios apontam para o fato de que você está fazendo errado. Aí o apóstolo Paulo diz, olha, não vos enganeis. Aí ele começa a fazer uma listagem, tá, de uma série de práticas, tá, que são reprováveis diante do Senhor, e por serem reprováveis diante do Senhor, elas, lógico, não serão salvos aqueles que praticam isso. Então ele vai listar essas outras práticas, e essas outras práticas vão estar no verso 9. Tá? Então ele vai dizer, nem imorais, tá? E aqui o imoral provavelmente ele está fazendo alusão ao que ele tratou logo no início do capítulo, ou melhor, no capítulo 5, capítulo anterior, aquele rapaz que estava dormindo com a mulher do pai, nem imorais, nem idólatras, tá? E aí idolatria, obviamente, ele está falando do contexto ali, e você pode trazer essa idolatria também para o contexto moderno, lembrando que idolatria é tudo aquilo que ocupa a sua mente e molda os seus afetos, molda os seus desejos. Então ele vai dizer, não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras. Idólatras aqui para os coríntios está dentro do contexto de uma cidade que tem, sei lá, 1000 templos religiosos, tinha deuses para todo tipo de situação, inclusive tinha grandes templos lá famosos por toda a região da Ásia Menor. Tá? Então ele vai falar, nem idólatras, nem adúlteros. Adúlteros aqui não precisa de grandes explicações. Adúltero é realmente aquele que mantém relações sexuais fora do casamento, mantém relacionamentos amorosos fora do casamento. Mas o fato é que nem adúlteros herdarão o reino do céu, ou seja, o adultério é um pecado que é reprovável. Nem os que se submetem a práticas homossexuais. Aqui no texto, as práticas homossexuais está falando basicamente do homossexualismo no jargão popular passivo, né? E nem os que as procuram, aí está no jargão popular seriam os ativos, né? Então, de uma maneira geral, todos aqueles que buscam a relação homossexual por ser algo contrário ao padrão bíblico esperado do comportamento humano, é algo que é reprovável, e a ponto dele dizer, esses não herdarão o reino dos céus. Ele continua também dizendo, nem ladrões, nem avarentos. E ladrões aqui, obviamente, está dentro do contexto daquele que rouba, daquele que frauda o outro. Tá? Nem avarentos, e aqui tem a ver, provavelmente, com algo que ele vai falar um pouco mais para frente, sobre a incapacidade dos coríntios para a generosidade. Tá? Porque, no fim das contas, o avarento é aquele que adora o dinheiro, adora as suas posses, e ao adorar as suas posses, ele comete também a idolatria. Nem bêbados, não precisa de grandes explicações. O bêbado é aquele que reiteradamente, constantemente, descontroladamente consome bebida alcoólica. Nem caluniadores, ou seja, aqueles que se ocupam de viver falando mal do outro. Isso é interessante porque existem alguns pecados que a gente trata como vícios aceitáveis, né? A fofoca está dentro da calúnia, tá? A fofoca está dentro do contexto da calúnia. Então, essa coisa do disse-me-disse, da mensagenzinha que você transmite para o outro, desse burburinho que vai sendo replicado, está dentro da calúnia. Então, preste atenção. O apóstolo Paulo está chamando a atenção para que as pessoas que praticam essas coisas, tá, elas não herdarão o reino dos céus. E aí ele finaliza dizendo, nem os que cometem fraude herdarão o reino dos céus. Aí ele volta a amarrar com o contexto do que ele está falando, que é a questão das pessoas levando as suas causas para o juiz fraudulento julgar, ou seja, participando da fraude. Então, perceba que o apóstolo Paulo diz, as pessoas que vivem nessas práticas, elas não herdarão o reino do céu.
Perceba que ele não diz as pessoas que praticaram isso em algum momento das suas vidas estão eternamente condenadas. Não é isso, tá? As pessoas que praticam isso. Não sabeis que aqueles que praticam essas coisas, aqueles que se submetem a essas práticas, aqueles que vivem sobre esse padrão de conduta, sobre esse código moral de vida, esses não herdarão do reino do céu. Tanto é que no verso 11 ele diz assim: alguns de vocês eram assim, mas vocês devem viver como aqueles que foram lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de nosso Deus. Finaliza mais uma vez chamando a atenção para um padrão moral de conduta esperado de todo cristão, que é um reflexo natural, não forçado, do que aconteceu na sua vida. O cristão que foi lavado, purificado, regenerado, que se converteu, que entendeu que o seu padrão de vida anterior era pecaminoso e ofendia ao nosso Deus, ele vive de acordo com essa mudança. Ele foi lavado, ele foi santificado, ele foi justificado. Então ele não vive mais nessas práticas. Essa listagem do apóstolo Paulo não é uma listagem fechada. Existem outros pecados que as pessoas praticam reiteradamente que dão a demonstração de que elas não são salvas ou não têm o menor interesse em se arrepender de seus pecados para encontrarem a salvação. Mas o fato é que o apóstolo Paulo está dentro do contexto que ele está tratando de comportamentos que eram, em certo sentido, praticados ali nos derredores da convivência dos coríntios e que eles estavam achando natural que aquilo acontecesse uma vez ou outra, sem o menor problema, essa reiteração de comportamento. Então o apóstolo Paulo chama a atenção e isso é interessante. Por isso a necessidade da constante autoavaliação. É necessário verificar, eu estou me comportando como alguém que foi lavado, santificado, justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de nosso Deus? Eu vivo sobre esse código moral esperado de um cristão, esse código moral que entende que Deus é santo e por ser santo eu preciso ter uma vida que reflita a sua santidade? Essa é a expectativa do apóstolo Paulo. E no fim das contas, o que ele está dizendo? Vocês, coríntios, não estão se comportando assim. Logo, se não estão se comportando assim, não se enganem. Porque se vocês acham que estão salvos só porque vocês estão na igreja, se vocês acham que estão salvos porque vocês estão tendo experiências espirituais com o Espírito Santo de Deus, isso não é garantia de salvação. A garantia de salvação é quem foi lavado, santificado, justificado em nome do nosso Senhor Jesus e dá demonstrações de que isso de fato aconteceu na sua vida. Isso é prova de salvação. Falar em línguas não é prova de salvação, cair para trás não é prova de salvação. Sinônimo de salvação é uma vida que é irreprovável diante de Deus e vivendo um padrão de conduta à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, no fim das contas, a gente tem que entender que a direção é a contramão, tá? Essa frase eu aprendi com um amigo na Igreja Batista Filadélfia, onde eu congreguei por muito tempo da minha vida, e basicamente o que ela quer dizer é o seguinte: se o mundo diz que a direção é por determinado caminho, a Bíblia é muito clara em dizer que a nossa direção é contrária a isso. Porque o que os coríntios estavam experimentando é exatamente isso. Eles estavam vivendo na direção do padrão de conduta do mundo. Mas a direção correta é a contramão, é viver de forma contrária a isso, de maneira que isso não seja o nosso padrão de vida. Finalizando, deixe-me dar algumas orientações finais sobre o texto. Nós vimos o que o texto quer dizer. Agora eu quero que você perceba o que o texto não quer dizer. Tá? O texto não quer dizer que você não deva levar as suas causas à justiça comum brasileira. Você foi fraudado, de repente, por uma companhia que está lhe cobrando algo indevido, vá à justiça. Você fez um contrato com alguém de compra e venda com um não cristão e essa pessoa não pagou, vá à justiça. Tá? A justiça ela tem os seus mecanismos de controle, seus mecanismos de vistoria. Não duvide da justiça brasileira. A justiça brasileira, em sua grande maioria, trabalha para que você possa ter acesso ao seu direito. É morosa, é dificultosa, são muitos caminhos para
para postergar um julgamento? Sim, esses são problemas reais, a gente não pode negá-los, mas o fato é que o texto bíblico não está lhe dizendo é para que você ignore a justiça comum. Outra coisa, o texto bíblico não está falando de crimes, tá? Ele está falando basicamente de questões mundanas. Quando ele fala de questões mundanas ali no texto, ele está falando exatamente dessas questões da vida comum, tá? Especialmente aqui, muito provavelmente, segundo a maioria dos comentadores, são questões financeiras. É um irmão que fez negócio com o outro, houve ali um problema na questão, um não pagou, pagou pela metade, e essas coisas estavam sendo resolvidas em um tribunal influenciado por injustos, um tribunal guiado por alguém que não tinha o respeito da igreja. E não tinha o respeito da igreja não porque ele era juiz, mas não tinha o respeito da igreja porque eram juízes corruptos. Tá? Basicamente isso. Então, isso precisa ficar muito claro. Então, não está se falando de crime. Portanto, se o irmão bate na esposa, tá? Lei da Maria da Penha para ele. Se o irmão abusa sexualmente de menores ou de mulheres, cadeia, crime, tá? Denúncia, Ministério Público, delegacia. Isso não pode ser abafado. A igreja não tem que resolver questões criminais. Tá? Se há um crime cometido por alguém de dentro da igreja, o dever da igreja é encaminhar para as autoridades judiciais, as autoridades policiais, para que elas tomem ciência e façam aquilo que deve ser feito. A igreja não deve tentar acobertar, nem mesmo em nome de um não escândalo da igreja, tá? Muito pelo contrário. E nós estamos vivendo isso em certo sentido no nosso país, tá? Nos últimos meses aí, ao longo do ano de 2020, houve algumas denúncias em relação especialmente a pastores com comportamentos inapropriados para com irmãs da igreja, para com ovelhas da igreja, inclusive com denúncias de assédio moral, assédio sexual. E no caso do escândalo que eu estou me referindo aqui, obviamente não vou citar nomes, mas o escândalo que eu estou me referindo, a grande crítica é que a igreja específica lá tentou resolver internamente aquilo. Obviamente, o que a igreja pode fazer em relação a isso internamente é excluir, porque isso não é um comportamento de cristão, ela tem que disciplinar. Tá? Se houver arrependimento, a igreja perdoa, mas o crime, a igreja não tem o poder de perdoar. A igreja não foi chamada para perdoar. Por isso o apóstolo Paulo aqui não está contradizendo o que ele está falando lá em Romanos 13, quando ele diz que Deus colocou na mão do Estado a espada para fazer justiça, tá? E que nós deveríamos honrar as nossas autoridades porque elas foram incumbidas por Deus de fazer justiça. Então não há uma contradição do apóstolo Paulo com o que ele falou lá em Romanos 13. A igreja não foi chamada para resolver questões judiciais, questões criminais, questões questões criminais, elas deverão ser levadas, denunciadas, óbvio, para que aquele que cometeu o crime pague, defenda-se, obviamente, com todos os direitos que a lei lhe permita, mas ele deve sim ser denunciado. A igreja não acoberta criminosos. A igreja não acoberta criminosos. A igreja participa da sociedade promovendo esse comportamento digno e ainda que a igreja busque um tratamento digno para os criminosos, tá? A igreja não acoberta criminosos. Então, nesse sentido, houve denúncia dentro da igreja de que há questões de abuso sexual ou mesmo violência de qualquer natureza, a igreja deve denunciar. O irmão está envolvido em um esquema fraudulento de corrupção no governo, denúncia, tá? É crime. Se o irmão está envolvido em um esquema fraudulento de pirâmide, desses esquemas de ganhar dinheiro fácil, defraudando os outros, denúncia, tá? Óbvio que a igreja tem que tomar atitudes internas, processo de disciplina, que nós estudamos na última aula, tá? Mas o fato é, houve esse tipo de situação? Denúncia. O texto não está aqui nos dizendo que nós devemos resolver essas coisas, que deve ter uma espécie de tribunal interno da igreja para resolver todas as coisas. A ideia do texto é que haja um irmão sábio, tá? Dentro da igreja, que seja escolhido um irmão sábio para resolver essas pequenas coisas de desentendimento entre os irmãos da igreja. Isso é possível? Plenamente possível,
biblicamente aceitável, orientado pelo Espírito Santo através da pena do apóstolo Paulo. Então, essas eram basicamente as lições desse bloco do texto. No próximo bloco, o apóstolo Paulo volta a falar sobre questões de imoralidade, agora sobre o tratamento do nosso corpo, né? A questão inicial foi um membro da igreja tendo um comportamento imoral, agora os membros da igreja, de maneira geral, usando equivocadamente seus corpos, é o tema da nossa próxima aula, do nosso próximo estudo. Se Deus nos permitir, nós estaremos aqui na próxima semana para estudar essa segunda parte do capítulo 6, que vai do verso 12 até o verso 20. Fique na paz, meu querido, que Deus nos ajude. Nós vamos encerrar com uma oração. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode mandar suas dúvidas para o e-mail vulmarjunior@ibopvh.com.br, vai estar aí na sua tela. E assim que eu tiver acesso às suas dúvidas, nós responderemos. Você também pode comentar ou entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, que estão aí na sua tela, tá? Instagram, Facebook e YouTube. Todos muito fáceis de nos encontrar, @ibopvh é a nossa sigla, a nossa forma de identificação nas redes sociais. Muito tranquilamente você pode nos encontrar em todas elas. Vamos orar e encerrando então a nossa aula. Oremos. Senhor, dá-nos graça, dá-nos misericórdia para que nós possamos colocar em prática aquilo que o Senhor deseja de nós. Um comportamento digno de cristãos, um comportamento digno de pessoas que foram lavadas e regeneradas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de nosso Deus, como diz o apóstolo Paulo no texto que nós lemos. Ajuda-nos a lidar melhor com os nossos desentendimentos internos. Nós sabemos que os irmãos se relacionam em questões extra-igreja, negócios juntos, muitas vezes desenvolvem profissões juntos e negócios e empresas, e às vezes há desentendimento, há algumas coisas que podem causar algum tipo de rusga entre os irmãos, algum tipo de desentendimento. Então ajuda-nos a resolver essas coisas de maneira amigável, de maneira saudosa, de maneira saudável, de maneira que o Senhor seja honrado com isso. Se for necessário, nos ensina a aceitar o prejuízo, de maneira que nós não desonremos o teu nome diante das pessoas, aparentando sermos avarentos, sermos pessoas que estão sempre buscando o ganho pessoal, o ganho próprio em cima das outras pessoas. Então ajuda-nos a nos afastar desse tipo de comportamento para que teu nome seja honrado pelo nosso comportamento. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.